Talvez as pessoas perguntem, né? Onde devemos evangelizar? A Bíblia nos ensina, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, em todo lugar do mundo é um lugar para se evangelizar. De acordo com Jesus, devemos ser testemunhas, amém? Em Jerusalém, que podemos utilizar assim como parte da nossa cidade, toda a Judéia e Samaria, que pode ser no nosso estado ou nas regiões próximas, ou o nosso país, e ele diz até os confins da terra, ou seja, no mundo todo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós podemos observar no livro de Atos ou até mesmo nos evangelhos aonde os discípulos evangelizaram. Marcos 2,13, de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele as ensinava, ou seja, junto ao mar, nas praias. Também nas praças. Atos 17:17 diz o seguinte, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ou seja, Paulo também evangelizou nas praças, evangelizou nas sinagogas, mas também nas praças. Nos hospitais, João 5, de 1 a 15, nós vamos ver aqui que Jesus, ele ia no lugar onde as pessoas estavam e lá operava o seu poder, curava as pessoas e muitos eram salvos através da unção que estava na sua vida. E assim ele nos ungiu também. Mas em Atos 16, 25 a 32, nós podemos ver o apóstolo Paulo aqui na prisão evangelizando. Ele evangeliza o carcereiro e também toda a sua família. É interessante que os presos, quando houve o terremoto, eles não fugiram, mas eles ficaram ali também debaixo daquele temor de Deus. Nas escolas. Então, é um bom lugar onde se evangelizar, nas escolas, utilizando os horários de intervalo, utilizando as horas que tem aulas vagas, pode ser também em momentos de comunhão. No caminho por onde passaram, em Atos 19:9 diz, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, Paulo já tinha aqui um lugar que era uma escola chamada desse teólogo Tirano, alguém que estava ensinando ali aos judeus, e ele começa a ensinar naquela escola as boas novas do Evangelho, trazendo mais clareza aos cristãos. Amém? Nas igrejas e nas casas, em Atos capítulo 5, versículos 42, diz, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Em Atos 20:20 diz, Paulo, quando está aqui se despedindo da igreja e dos líderes da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, ele diz, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Ou seja, em todos os lugares. Logicamente falando, a igreja não seria o melhor lugar para ganhar almas, pois a grande maioria dos pecadores nunca irão a uma igreja. Se quisermos ser pescadores bem-sucedidos, então temos que saber onde encontrar o maior número de peixes, lá fora, onde os pecadores estão. Jesus não se escondia dos pecadores, mas foi até acusado de ser amigo de pecadores. Mateus 11:19 diz, veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nós não devemos evitá-los. Pelo contrário,
As trevas precisam da luz e nós somos a luz do mundo. Então, nós precisamos evangelizar em todos os lugares que o Senhor nos levar. Dependermos dele e, através da sua palavra e do poder do seu Espírito, salvarmos o maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.